Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Pablo Vieira e sejam bem-vindos a este canal que tem como objetivo trazer informação direta sobre gestão financeira pessoal e também para você que tem o interesse de começar na profissão de day trade. Hoje eu vou apresentar uma estratégia que ela é bastante lucrativa, assertiva e fácil de aplicar para vocês utilizarem nas suas operações day trade. Mas aí você pode se perguntar, mas Pablo, como assim lucrativa? Né? Quer dizer que então eu posso arriscar R$ 100 e ficar rico da noite para o dia? Sou rica! Não, não é isso. O que eu quero dizer é que essa estratégia tem a maior probabilidade de você ter mais gains do que loss, se aplicado corretamente. Vamos ver? Então vamos lá, pessoal. Essa estratégia que eu vou passar para vocês hoje, você vai poder utilizar em todos os mercados, desde que você acompanhe o ativo pelo gráfico de tempo e preço. O nome para nós pouco importa. O que você precisa identificar são os movimentos, sentimento do preço, ou seja, a estratégia que vamos aplicar dependerá de um movimento de alta ou de baixa no gráfico bem definido, e aí sim aplicamos a estratégia. Veja só. Primeiro, a gente precisa identificar um sentimento dentro do mercado, né, para a gente aplicar essa estratégia. Né, e como que a gente entende o sentimento, né, o movimento? A gente só precisa aguardar os big players aparecerem ou um grande movimento aparecer. Imagina que o gráfico está ali, paradinho, tal, ou gerando seus candles, entendeu? E aí, em algum momento, ele dá uma pernada, aquela pernada que é diferente de todos os movimentos anteriores, né? Então, a partir desta pernada, né, deste movimento brusco, que a gente chama de pernada, a gente aguarda ele fazer um retorno para depois fazer uma nova pernada. Então, a gente aguarda esse movimento para estar fazendo as nossas entradas e esperando que o preço chegue ao próximo topo para fazer ou o encerramento do seu trade ou esperar que ele suba mais ainda para você realizar com um lucro maior. Então este é o movimento que a gente vai precisar ver dentro do gráfico, né, e ter esse movimento bem definido para a gente aplicar a estratégia. A estratégia ela é basicamente você comprar barato e vender caro, ou se é um movimento de queda, você vender caro e depois largar a sua posição quando o preço estiver muito lá embaixo, tá? Isso é chamado de retorno, pullback, tá? Essa é a estratégia. Então, por isso que a gente vai esperar, né, como trade, aparecerem os compradores ou os vendedores, né? E eu vou pegar como exemplo aqui os compradores, que eles vão realizar as suas compras, deixar aquela pernada, e aí vai ser bem visível e a gente vai ver isso no gráfico, tá? Vai deixar aquela pernada bem definida, esperar que o preço recue, retorne, faça o retorno, o pullback, né? Seja lá como você queira chamar, tá? Pra gente pouco importa esses nomes técnicos, tá? O que mais vale é que você consiga entender, né, o sentimento do preço, tá? E para você ficar já esperto, né, esperando ali o retorno do preço para você fazer a sua compra, na intenção do preço ir até o próximo topo e você encerrar a sua posição, ou esperar que o preço vá um pouco além do topo para você ter o maior lucro. Essa estratégia, se bem aplicada, né, e se você seguir a risca e fizer somente ela, né, não tem como você não ter lucro no mercado, tá? Se você aplicar ela corretamente. Tá? É uma das estratégias mais fáceis que existem, com um poder de lucratividade muito alto. Não quer dizer que ela é assertiva 100%. Não existe estratégia assertiva 100% no mercado. Se alguém prometer isso para você, corra. Imagina se houvesse uma estratégia que fosse 100% assertiva. A fome do mundo acabaria, né? Que era só aplicar essa estratégia, qualquer um que seria rico. E aí vamos para o gráfico para vocês entenderem melhor como que isso acontece e vou mostrar os gatilhos de entrada e como que a gente identifica o sentimento,
né? Por que que isso acontece, os movimentos mais longos, enfim. Eu peguei o ativo Apple aqui como ações para a gente mostrar para vocês como que isso acontece na prática, tá? Em qualquer momento que a gente for ver no gráfico onde tem um bom movimento, vocês vão entender que tem ali um retorno, um pullback para você trabalhar, tá? Vou pegar qualquer momento aqui, tá? A abertura do mercado aqui, aí ele faz esse movimento de queda aqui, ele retorna praticamente 50% do primeiro movimento e cai novamente. É importante vocês verem esse tipo de movimento aqui, porque tem uma diferença entre os traders de elite, os traders que são lucrativos, com aqueles novatos que estão chegando agora no mercado. Tá? Os que estão chegando no mercado agora, geralmente o que eles fazem? Eles esperam uma confirmação do sentimento para entrar. Né? E o que isso quer dizer, Pablo? Quer dizer o seguinte, você está vendo que o movimento aqui, ele está caindo, certo? O preço ele vai fazer um retorno para a correção do preço, né? O mercado vai fazer essa correção do preço, para depois cair de novo. O trade novato, ele não tem essa segurança de encontrar, ou até a expertise de encontrar os gatilhos de entrada nesses momentos aqui, de retorno, né? Onde ele deveria comprar, vender aqui, na verdade, que o preço está caindo, para surfar essa onda aqui até esses patamares aqui. Então o que ele faz? Ele acaba entrando nos rompimentos, né? Então ele vê uma queda dessa e imagina, nossa, esse preço aqui ele vai cair mais ainda, né? Eu vou esperar ele voltar a cair para eu vender. Então ele espera o preço fazer todo esse retorno bonito. Quando chega nesses patamares aqui, que é o rompimento, é onde ele entra vendido. Porque para ele está confirmando que o preço vai cair. Só que o maior problema disso é que esses falsos rompimentos aqui, eles representam 80% desses movimentos. Tá? Quando existe um movimento de queda, ele faz o retorno e aí ele volta a cair, 80% não rompe, não faz isso. Tá? Então, este é o maior problema. O trader novato, ele acaba entrando neste momento vendido, né? Ele, muitas vezes, por não saber, ou ele coloca muito longo o seu stop loss, imagine se o preço sair daqui até aqui, ele vai ser estopado e vai ter um prejuízo muito grande. Ou ele entra muito embaixo e acaba colocando o stop loss muito curto pela entrada. E aí ele também é estopado. O maior problema para o trader novato, neste caso, é o seguinte, é a entrada dele. A entrada errada acaba bagunçando todo o seu plano. Né? Então, se você entra muito tarde, neste momento aqui, o seu stop loss vai ficar na metade do caminho, né, do possível retorno que o preço provavelmente vai fazer. Que é isso, ele vai fazer isso. E aí o trader novato o que faz? Ele fica se lamentando, falando que a corretora sabia onde estava o stop dele, o preço só foi ali para estopar ele, para depois cair novamente, né? Ou ele viu que fez errado, né? Ele está cansado de fazer esse tipo de operação, e aí quando ele faz mais um, e o preço não vai, né, em sentido a favor do trade dele, os planos dele, começa a recuar, aí já vira o trader da torcida, né? Desejando pelo amor de Deus que o preço volte a cair para pelo menos ele encerrar no 0 a 0, né? Que ele já não aguenta mais de tanto tomar stop, né? Então, este é um dos maiores problemas. Você vai ver no mercado aí, YouTube e tudo mais, muitos dizendo para entrar no rompimento, tá? Entrar aqui. Isso é muito ruim, muito perigoso, tá? O certo é você esperar o preço, neste caso que ele está caindo, né? Imagina que neste patamar aqui, vendedores sentiram interesse nesse preço. Então, vamos fazer uma analogia com algum produto seu. Você tem aí um estoque de produtos, e aí você quer vender os seus produtos barato ou você quer vender os seus produtos o mais caro possível, né? Então, você que é dono do produto, você quer vender caro, né? Então você vai vender.
vendendo, 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 só que chega num momento que o seu preço ele está muito barato, né? E aí você não faz sentido você continuar vendendo, porque você vai acabar tendo um prejuízo se você vender nesses patamares aqui. O que você faz? Espera o seu produto ficar mais caro dentro do mercado, né? O preço médio mais caro no mercado, para você continuar vendendo. E aí você ter lucro, né? Então é assim que funciona o mercado, esses movimentos. O mercado ele funciona em ondas, né? Então ele cai, recua para fazer uma correção, cai de novo, recua para fazer uma correção, cai, recua. Então ele fica nesses movimentos e é aí que a gente entra para fazer os nossos trades. É aí que vai funcionar a estratégia do retorno, que é o seguinte: o preço ele está, neste caso que é de queda, ele está muito caro, vendedores sentiram interesse e venderam bastante. Tá bem definido que essa daqui é um movimento vendedor? Tá bacana, beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou aguardar o preço ficar mais caro, porque agora ele está muito barato. Eu vou esperar e aqui eu não vou entrar, né? A gente nunca, vocês nunca mais irão vender fundo ou comprar topo, tá? Então neste momento o preço não está mais legal, porque ele está muito barato. Vou esperar ele ficar caro de novo, para eu entrar vendido e surfar esse movimento até o próximo fundo, que foi esse fundo que ele fez aqui. Aí aqui você pode entender dentro da sua análise se você vai encerrar a sua posição ou se você vai fazer uma parcial aqui esperando que o preço caia mais, né? Ou você vai pagar para ver. Mas o interessante é o seguinte, que já o preço já nesses patamares aqui, você já vai estar protegido, porque você entrou nesse momento aqui, né? Seu stop loss ficou aqui, entendeu? E aí o preço veio até este momento, e aí você pode até jogar o seu stop no 0 a 0 para você não ter mais nenhum tipo de prejuízo nessa operação, tá? Então, por isso que é importante a gente avaliar esses movimentos de retorno, identificar uma boa entrada, porque você vai ficar protegido dentro do movimento. O novato trader, como ele entra aqui, e como eu já disse, o stop loss dele ou vai ficar no meio do caminho ou vai ficar muito longo. Se o preço tem a tendência de fazer um pullback, um retorno até 50% do movimento, se você deixar o seu stop loss aqui, vai ser muito provável que você vai ser estopado. Se você deixar o seu stop loss aqui, você entrou muito errado nas duas ocasiões e aqui o seu stop loss vai ficar muito longo. Tá? E aí a diferença do trader profissional e do novato é exatamente essa, é a gestão do capital. Por quê? Porque o principal objetivo do trader não é ganhar dinheiro. O principal objetivo é proteger o capital. E é o único fator que você tem o controle. O que faz a diferença entre o trader profissional e o júnior é quanto que você vai perder. Como que ele faz isso? Ele busca as melhores entradas, né, para posicionar o seu stop loss. Ele arrisque o menos possível com maior chances de gain. Então, olhando aqui a operação, que é um pullback, e a entrada de um trader profissional, o seu stop loss, o seu risco versus a entrada do trader novato, o seu stop loss e o risco do novato, quanto que você imagina de chances que tem entre o trader profissional e o trader novato? Qual que é essa proporção, né? O trader profissional ele pode até arriscar a mesma quantidade, o mesmo valor do trader novato e vice-versa, só que o trader profissional ele vai ter um prejuízo, se der tudo errado, muito menor do que o novato. E isso dá para o trader profissional a chance de tentar mais vezes. Se os dois tiverem, por exemplo, R$100 como a margem de perda no dia, e o trader profissional ele está arriscando aqui, por exemplo, 30, e o trader
novato está arriscando 50, se der tudo errado nesse trade aqui, o profissional ele ainda tem mais 2 tiros para dar e o trader novato tem um só. E olhe lá. E aí voltando aqui no retorno do pullback, que isso acontece ao longo de todo o pregão, né? E aí é interessante buscar o horário com maior oscilação, né? Com maior volatilidade do preço, porque isso vai ficar, esse sentimento aqui, né? Essa pernada, ela vai ficar muito mais visível para você, né? Você vai conseguir interpretar melhor. Então esses momentos de alta volatilidade é melhor. E você vai aguardar um gatilho, tá? Então o preço caiu, retornou, mas geralmente ele retorna a 50% da primeira pernada. E como que ele retorna? Ele retorna com os pequenos candles, ó. Ele vem com os pequenos candles de retorno, de recuo, tá? E aí vão haver alguns tipos de gatilhos, né? Vai haver uma eliminação da força contrária. Neste caso aqui teve pouca eliminação, pelos 2 minutos não tem muito. Mas pelos 5, provavelmente vai ter um candle aqui assim, outro candle aqui desse jeito e um candle assim, né? Então você pode imaginar que numa eliminação dessa você entraria, né? Porque o preço está aqui bem próximo da metade da primeira pernada, tem ali um espaço até a média de 200, tem uma eliminação, então você pode estar arriscando dessa forma, ou sendo mais conservador, entrando pelos 5 minutos, né, com esta eliminação aqui na metade do caminho, você entraria, né? E ainda mais com esse candle aqui com demonstração de força, né? Você entraria para chegar nesses patamares aqui para largar sua posição, tá? Ou você posicionaria o seu stop loss aqui no 0 a 0 na intenção de proteger o seu capital, tá? Mas isso daqui ainda não é tão ideal como eu falei, né? Porque o preço ele tende a fazer uma correção de 50% da pernada, tá? Então se a pernada é essa, né, 50% nesses patamares aqui, se você posicionar o seu stop aqui, provavelmente você vai ser estopado, tá? Então numa queda dessa aqui, o mais provável é que você faça um encerramento da sua posição quando chegar no fundo próximo, entendeu? E aí ele tem esse tipo de movimento por todo o pregão, né? Então, o importante primeiro é você identificar um sentimento forte, bem definido, para você esperar o retorno, para você aplicar essa estratégia, tá? Então aqui estava muito bem definido, 50% entrou, fez. Aqui está bem definido, 50% entrou, fez, tá? Aqui já muda um pouco o aspecto. Por quê? Porque aqui ele já está perdendo o topo anterior. Então aqui ele já perdeu o topo anterior, já fica ruim de entrar. Aqui também ele já perdeu o topo anterior, já fica ruim de entrar. Então ele já está meio que fazendo uma alta aqui, ó, né? Aqui ele faz um sentimento, ele deixa um sentimento vendedor novamente, ó. Forte, vendedor, ok. Encontrou um fundo porque ele já está subindo. Ok. Não chegou a 50%, mas é de 30% a 50%. Você já pode ficar esperto ali para você fazer as suas entradas. Entrou stop loss aqui nessas posições, esperar o preço chegar até o fundo mais próximo para você fazer o seu encerramento. De novo, fez um retorno aqui fraco, tá? E aqui ele já vem com os retorninhos mais fraquinhos aqui. Mas veja que já tem um sentimento de queda, de baixa. Então ele faz essa pernada, volta 50%, desce de novo, volta um pouquinho mais do que 50%, mas ainda tá. Tem essa pernadinha aqui, ele volta 50%. Aí tem essa outra pernada aí, ele sobe um pouquinho só. Ó, ele fica beliscando aqui, ó. Então você vai ver que ele vai ter esses movimentos ao longo de todo o período. Agora, nunca mais vocês vão fazer as suas entradas no rompimento do preço, né? O rompimento de uma resistência
ou no rompimento de um suporte. Nunca mais. Este é o movimento mais perigoso que existe. Olha, aqui deu certo. Olha só o tamanho do trade que você pegaria do mercado e como ele sofreu para cair, né? Então, depois da sua entrada aqui nesse rompimento, né, ele já vem aqui, ó, aí aqui já devolve, ó, quase chega na sua entrada, aqui cai. Olha só como que ele fica picotando aqui, ó, né? Então ele já começa a ficar bem fraco aqui neste momento, até que ele chega aqui, ó. Então, tendo esse movimento aqui, você ainda assim seguraria a sua posição, né? Então você acaba passando muito sufoco, né? O trader de elite não. O que ele fez, né? Ele viu que ele vem no movimento aqui, ó, de baixa. Aqui ele não rompeu o topo anterior, ainda assim é um sentimento de vendedor, né? Então você poderia estar entrando aqui ou aqui para pegar esta queda. Olha só, o trader de elite ele pega tudo isso. Ou quando o preço chegar nesses patamares aqui, o cara que entrou aqui colocou o seu stop aqui, ou o cara que entrou aqui e deixou o seu stop aqui, ele já está no 0 a 0. Ele já está ele já está no lucro sem qualquer risco na operação, que é aquilo que eu falei. A gente tem que preservar o capital, proteger o capital. É o primeiro objetivo do trader. E aí ele vai fazer isso em todo momento. Tem que identificar uma pernada muito boa, né, um sentimento, ó. E aí ele tem um pullbackzinho aqui foi bem curto e ele subiu. Tá? E aí ele vem um pouquinho mais aqui, ó. Aqui teria uma entrada, stop loss aqui, ó. Ele fica beliscando aqui, ó, para ir até o topo. Essa estratégia é uma das estratégias mais simples que existem no mercado. Tá? Ela é muito simples, ela é fácil de fazer, ela tem um poder de assertividade muito alto, né? Porque a maioria dos movimentos fortes, eles acabam fazendo um recuo, uma correção do preço. Quando vocês identificarem um sentimento, espere por um retorno, espera ele fazer uma correção, espera ter dentro dessa correção uma boa eliminação ou algum outro sinal, né, de gatilho que vocês praticam. Eu geralmente uso eliminação dentro do pullback, né? Então o preço ele teve uma alta muito grande, aqui ele teve um candle que foi muito grande, vendedor. Aqui a gente não tem uma eliminação, eu estaria comprando no topo, isso é uma coisa que eu não faço, mas olha só, ele vem aqui, já começa a beliscar, e aqui ele já tem uma boa eliminação, né, de um candle de força para atingir as novas máximas. Então eu uso muito de eliminação, né? Então quando tem uma boa eliminação eu acabo efetuando as minhas entradas, ou quando tem um candle de confirmação. Tá? Então primeiro eu vou mostrar a eliminação aqui para vocês. Então imagina que tem este momento aqui de queda, tá? E aí eu não tive nenhum momento de boa eliminação aqui, mas aí eu tenho um momento de confirmação. Tá? Então este candle aqui, vendedor forte, ele me confirma que vendedores ainda estão vivos neste movimento aqui. Tá? Então eu entraria praticamente neste momento. Tá? Momentos de eliminação, a gente vai ter aqui, ó. Aqui a gente tem o retorno, ainda dentro do sentimento vendedor, porque não teve o rompimento desse topo aqui, então ele está ainda dentro deste movimento. Aqui estaria muito alto, mas já teria uma boa entrada aqui, mas essa daqui seria melhor ainda, tá? Que tem uma eliminação muito grande. E o que é a eliminação? Tá aí fugindo um pouco do assunto aqui que é retorno, mas a eliminação você precisa ter um candle bom de tamanho, da cor contrária do sentimento, para você ter uma eliminação. Neste caso aqui você tem um candle azul, né, que é um candle comprador, né, que é um candle
se comparado com os candles anteriores, é um candle até que mediano, né, esse candle aqui. E aí ele teve uma boa eliminação. E o que é uma boa eliminação? O candle vermelho, ele tentou fazer máxima, não conseguiu, e mesmo assim ele eliminou, além da máxima, vendedores atuando, eliminaram o candle, o comprador, e foram até além. Então a minha entrada seria praticamente aqui, e meu stop estaria no candle, na máxima do candle da entrada. Então é isso, pessoal. É uma estratégia que você consegue utilizar em qualquer ativo, desde que seja um ativo que você consiga acompanhar pelo preço e pelo tempo, né? Então tem que ter esses dois fatores para você estar aplicando essa estratégia. Se ela bem aplicada, né, do jeito como eu falei, né, esperar o retorno, identificar um sentimento, né, um sentimento forte, um sentimento bem definido, e aí você aguardar o retorno, igual neste momento aqui, a gente tem um sentimento de alta. Você aguardaria um retorno, uma boa eliminação, ou aqui, para você entrar e com o alvo na máxima próxima, né? Para você encerrar sua posição. Feito bem isso todas as vezes, você vai ter mais acertos do que erros e, por consequência, você terá maior lucro, porque você está arriscando pouco para ter um gain alto e com maior poder de assertividade. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, das explicações. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem para que esse vídeo chegue a maior número de pessoas possível que também precisam de informações como esta. E é isso. Agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.